Você sabia que concursos públicos são a porta de entrada para uma vida estável e que qualquer um pode ser aprovado mesmo sem diploma de nível superior? Eu desenvolvi um método que me permitiu ser aprovada em concursos como o do Banco Central, e esse método pode ser aplicado inclusive para concursos de nível médio. Saiba mais no link da descrição. Nós temos um fato. Houve uma eleição apertada e um lado ganhou. Diante deste novo cenário, que eu acho que o Lula 3 é diferente do Lula 1 e Lula 2, como é que você vê a perspectiva do governo Lula, a governabilidade? Como é que você percebe isso? Olha, eu vejo com muito pessimismo, viu? Porque, como você bem lembrou, Yuri, o sujeito ganhou a eleição, parece que perdeu, né? Né? Quer dizer, é aquela coisa, venceu, mas não convenceu, porque é aquela história, como é que o derrotado não pode nem botar o nariz para fora da porta, porque é vaiado, é apupado, é hostilizado, não é? É quase como diria o Nelson Rodrigues numa das suas imagens maravilhosas, é caçado a pauladas na rua como se fosse uma ratazana prenha. Entendeu? É forte essa imagem. Sim. Mas então, assim, e o outro lado, o cara que perde é ovacionado onde quer que vá, as pessoas fazem carreata, as pessoas adoram, ele é o mito, é o ídolo, é isso, aquilo outro, né? Como é que a gente explica isso? Então é assim, venceu, mas não convenceu. Também não quero me aprofundar nisso, até porque eu acho o seguinte, o dia a gente só vai poder nesse clima de polarização, tá? Sim. Nesse clima de polarização que a gente tá. A gente só vai poder ter certeza de quem ganhou e quem perdeu o dia que a gente tiver o voto impresso e auditado. Eu também acho isso. Mas agora veja só, Tá. olha como é que isso é esquisito, esse tema, Paulo. O voto impresso e auditável, eu lembro de ter visto no YouTube, alguém tirou isso do ar. Eu vi, YouTube, às vezes você acha reportagens antigas. De 2009, era Lula 2, falando que o próprio presidente Lula 2, 2009... falando que ele não confiava muito, que acha que era interessante que o processo eleitoral um dia fosse modernizado no sentido de você poder auditar. Porque o que eu falo é o seguinte, eu sou programador desde os 15 anos. Eu sei que aquilo ali, por mais seguro que seja, que tenha selo do Inmetro, selo do Escambau, aquilo é um voto de fé. Só sabe o que está dentro daquela caixa o programador que fez aquilo. É a chamada caixa preta. E isso não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro. Eu tô falando o seguinte, daqui 100 anos, onde Lula e Bolsonaro já morreu, daqui 100 anos, essa urna continua tendo fragilidades, porque o conceito dela é esse. E aí a gente pega uma eleição na Argentina, que não é um país muito menor que o Brasil, teve uma eleição de cédula e tudo mais. Ah, mas cédula é fraudável. Também. Tudo bem. Agora é o seguinte, você tá numa mesa redonda, nos postos de e contagem, os fiscais dos partidos. Os fiscais dos partidos do lado. Olho aberto, o cara nem pisca. É isso A aí. chance de você ter um problema para qualquer lado é muito menor, sinceramente. E em 3 dias ou 2 dias, sei lá, eles tiveram a contagem dos votos. Foi super rápido. Então, assim, não justifica você ter um país tão grande utilizando uma tecnologia que tem tanta fragilidade. E mais do que fragilidade, Paulo, a insegurança. Porque se você tivesse uma contraprova, galera, ó, eu sei que vocês estão aí animados de verde e amarelo, mas o Lula ganhou. Ah, cadê a prova? Beleza, ó, vamos recontar. Aqui, ó. Ganhou. Eu acho que isso acalmaria o país. Mas a impressão que me dá, Paulo, é que as pessoas não querem que o país se acalme. É verdade. Olha, eu cheguei a me referir, numa conversa anterior que você e eu tivemos, um artigo recentemente publicado naquele site Poder 360, pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As pessoas podem ter sobre Eduardo Cunha a opinião que elas quiserem, né? Mas eu acho que ninguém pode negar a ele, né, o reconhecimento da sua eficácia como operador político, e só é um bom operador político quem é um bom analista político também. Né? Concordo. E ele disse o seguinte nesse artigo recente, o saldo da janela, que é o título do artigo, né? Tivemos a janela partidária, que terminou de um troca-troca permitido, né, de partido, que terminou há poucos dias. Muito bem. Ele disse, olha, pelo andar da carruagem, pelos dados que a gente está vendo até agora, pelas estatísticas publicadas pela Justiça Eleitoral até agora, essa janela
indica, o saldo dessa janela partidária, desse troca-troca, indica que nós vamos ter daqui para frente, este ano, 2024, e em 2026, não menos, porém, mais polarização, mais radicalização. Porque eu acho isso muito ruim, isso derrama um banho de sangue, isso separa famílias, e eu acredito que existe uma espécie de... Eu não tenho outro nome, tá? Me perdoe. Uma espécie de sacanagem do poder político no sentido de não procurar apaziguar e trazer isso. Se você fala que você não acredita nas urnas, o que é natural, qualquer um pode desconfiar de qualquer coisa. Na democracia você questiona qualquer coisa. E você diz que isso é antidemocrático, que você não pode suspeitar. Como assim? Você está ficando doido? E aí o que eu acho estranho é que pessoas que defendiam isso há poucos anos atrás, inclusive o ministro do STF, Flávio Dino, falava isso em 2014, esses vídeos estão espalhados pelo YouTube. Ele concorreu a uma eleição lá no Maranhão e falou assim, eu perdi, mas eu não confio muito nessa urna, não sei o quê. Aí agora quem fala isso é louco. Quem diz que discorda da urna eletrônica é louco. Eu acho isso um absurdo. É verdade, é verdade. Olha, falando no Maranhão, no tempo do voto ainda em cédula, porque eu acho que a nossa primeira experiência com a urna eletrônica foi uma eleição municipal de 1996 ainda. Foi, acho que o primeiro teste. Então, em 94, que foi a primeira vitória da Rosiana Sarney para o governo do Maranhão, ela disputava com o senador, o Epitácio Cafeteira, tá? que já está falecido há muito tempo. Né? Aí o que acontece? O Epitácio, depois de uma luta tremenda na justiça eleitoral, ele consegue autorização para rever os votos em papel. Mistério. Deu cupim. Perdeu. Deu cupim. O cachorro comeu. O cachorro comeu meu dever de casa, gente? professor. É por aí. Então, assim, perdeu o sujeito, deu cupim, comeu aquele voto todo em papel. Então você veja que o Maranhão tem uma história, né? O Maranhão tem uma história aí. Mas olha, tudo isso torna as pessoas desconfiadas das urnas e, portanto, desconfiadas da democracia, o que é muito ruim. Né? Porque eu acho que a segurança tem que vir o seguinte, olha, nós vivemos uma plena democracia. O processo eleitoral, independente se é uma máquina, se é uma urna, é seguro e comprovado e auditável. Isso. Então vocês têm que brigar no âmbito das ideias. Das ideias, porque das não propostas. Dá pra você, claro. Porque agora imagina, vamos supor, tá? Vamos só ventilar a hipótese de que a eleição de 22 não foi muito bem contado aqueles votos e que, cara, vamos supor, isso pode ter mudado o destino da eleição, ou seja, o outro perdedor teria sido o vencedor. Isso é de uma antidemocracia tão absurda, porque hoje a gente estaria num governo totalmente ilegítimo. Porque a democracia é isso, é 50% mais um, prevalece a vontade da maioria, e é assim que tem que ser. Agora, assim, vamos voltando assim para a questão da democracia, supondo que ela realmente seja impecável nesse sentido. A governança do Lula 3, a gente percebe que a minha impressão é como se o governo estivesse correndo atrás do tempo. É tipo assim, já que a gente está no cenário de polarização, que eu acho que nunca teve nos últimos 100 anos, eu não lembro, eu não sei política do café com leite, mas enfim, eu acho que nunca teve algo tão forte assim. A polarização acentuada, nós temos a internet também, que a informação ela chega na palma da sua mão em 5 minutos. Uma corte suprema que está criando gosto por ter poderes e vai errar a mão. Eu tenho certeza disso. Porque quando você cria gosto pelo poder, vai ter uma hora que você vai escorregar. O uso do cachimbo faz a boca torta. Faz a boca torta, exatamente. Aí o que eu penso é o seguinte, a impressão que eu tenho, Paulo, é que o governo está correndo contra o tempo para tentar aprovar, nesse nome, aprovar o máximo de coisas possível do desejo deles. E aí eu não sei até que ponto isso pode ser salutar, democrático ou não. Você tem essa impressão também? Olha, eu tenho a impressão, Yuri, de que o Lula está governando com o olho no retrovisor. Né? Na época em que ele saía às ruas, era ovacionado, como o Bolsonaro é hoje. Sim. Né? Em que todo mundo adorava ele, os empresários, todo mundo gostava do Lula, porque, afinal de contas, ele não era mais o sapo barbudo, ele tinha parado a barba, ele tinha colocado terno Armani. Né? Ele mudou, né? Então ele estava falando lá para a maioria da população. Né? Isso aí
isso aí acabou. Você quer ver outra coisa que acabou? E o Lula, eu acho que não caiu a ficha ainda. Acabou o presidencialismo de coalizão. Tá? Aquele esquema mediante o qual o presidente da República controlava a pauta do Congresso e o comportamento da maioria dos congressistas, né? Pingando aqui e ali emendas de orçamento, né? E cargos, distribuição de cargos para aquelas pessoas que votavam com o governo. Com o governo, sim. Isso aí, olha, o que aconteceu? Eduardo Cunha, mais uma vez parafrasear o Nelson Rodrigues, sempre esse homem fatal. O Eduardo Cunha, em 2015, briga com a Dilma, você lembra disso? Lembro. Ele briga com a Dilma. E a partir daí, ele e os deputados fazem o quê? Eles modificam a sistemática do orçamento de maneira que um número cada vez maior, uma variedade cada vez maior de emendas orçamentárias sejam de execução, quer dizer, de pagamento obrigatório. Não depende mais do executivo dizer dá para esse, mas não dá para aquele. Começou então nessa época? Começou em 2015. Ele começou, inicialmente era uma coisa assim, olha, são de execução obrigatória as emendas relativas à saúde, à área da saúde. Aí depois disso veio emenda. Essas eram emendas individuais. Então depois vieram as emendas de bancada, as emendas de comissão, né? E por aí vai. O fato é que hoje o executivo, né, que não tinha já muita margem de manobra financeira, né, para investir em projetos que ele gostaria, né, tem menos ainda. Porque nessa margem discricionária aí, o Congresso foi e tomou conta. E aí surgiram essas controvérsias, escândalos, tipo assim, orçamento secreto. Que é emenda de relator. Enfim, entendeu? Problemas que estão ligados, mais uma vez, à falta de transparência.